Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Agradeço a vossa presença aqui relativamente a esta conferência de imprensa. Queria dizer-vos que a Ordem dos Advogados decidiu realizar esta conferência de imprensa quando verificamos a apresentação pelo Ministério da Justiça deste documento denominado Medidas para reduzir o risco de transmissão dos vírus nos tribunais. Documento esse que se refere que terá sido articulado com as magistraturas, mas sobre o qual a Ordem dos Advogados não foi sequer ouvida, apesar de ter estado sempre, nos últimos tempos, em contacto permanente com o Ministério da Justiça. E este documento, na nossa avaliação, demonstra estar o Ministério da Justiça exclusivamente preocupado com a transmissão do vírus para os magistrados e funcionários judiciais, aos quais disponibiliza prontamente equipamentos de proteção individual, mas não com a proteção da saúde dos advogados e dos outros cidadãos convocados pelo Tribunal, aos quais exige que obtenham eles próprios equipamentos de proteção, sob pena de terem faltas injustificadas às diligências com a aplicação de multas. Salienta-se a este propósito que a Sra. Ministra da Justiça chegou a sugerir publicamente que os advogados debitassem aos seus clientes a aquisição das necessárias máscaras, esquecendo-se que, no caso dos advogados que trabalham no sistema de acesso ao direito, o seu cliente é precisamente o Ministério que a mesma dirige e que tem mantido as suas remunerações por atualizar desde 2004. Para além do não fornecimento de equipamentos de proteção, neste documento, o Ministério da Justiça apenas se preocupa com a manifestação de sintomas da doença por parte de magistrados e funcionários nos tribunais, dizendo que, neste caso, se devem dirigir para uma área de isolamento própria, nada prevendo se os sintomas surgirem em advogados ou nos restantes cidadãos que se deslocam ao tribunal. A desconsideração do Ministério da Justiça pelos advogados e cidadãos que se deslocam a tribunal é de tal ordem que o mesmo pretende manter em funcionamento dispensadores de senhas em todos os tribunais, obrigando dezenas de pessoas a teclar continuamente numa máquina que o Ministério da Justiça diz, neste plano, que só deve ser desinfetada uma vez por hora, sendo que a maioria das empresas deste país já aboliu precisamente o controle de ponto por impressão digital, precisamente para evitar os riscos de propagação desta doença pelo toque constante nestes equipamentos. Estranhamente, no entanto, o Ministério da Justiça acha que as pessoas que deslocam ao tribunal devem estar continuamente a teclar em dispensadores de senhas de uma forma completamente inútil e colocando com isso os riscos da sua segurança em causa. Infelizmente, a aprovação destas medidas desta forma e na forma como foram apresentadas, demonstrando que está tudo de acordo entre o Ministério da Justiça e as magistraturas, mas pelos vistos não está de acordo com mais ninguém, demonstra que a atual equipa dirigente do Ministério da Justiça, que é composta essencialmente por magistrados, tem estado a governar exclusivamente no interesse das magistraturas, sendo isso que explica a constante desconsideração pelos gravíssimos problemas que afetam os outros profissionais do setor, nomeadamente os advogados, e que se agravaram consideravelmente neste período de pandemia. Tal explica que o Ministério da Justiça se tenha preocupado em aumentar consideravelmente as remunerações dos magistrados, mas se recusa a fazer uma simples atualização da tabela de remunerações dos advogados no acesso ao direito. Essa tabela está para atualizar desde 2004. Esta equipa dirigente do Ministério da Justiça está em funções desde 2015. A Lei 40/2018, de 8 de agosto, passou a determinar, devido precisamente a esses atrasos, esta atualização anual, que o Ministério da Justiça, no entanto, se continua a recusar cumprir e ainda recentemente a Sra. Ministra da Justiça diz que não havia previsões de quando faria a atualização dessa tabela, apesar de, como se disse, já ter atualizado as remunerações dos magistrados e, inclusivamente, de uma forma considerável. Também isto explica o facto de o Ministério da Justiça, apesar dos sucessivos apelos que a Ordem dos Advogados tem feito, se recusa a abandonar a regra que estabeleceu relativamente ao sistema do acesso ao direito,
que só paga os processos respectivos depois do trânsito em julgado, ou seja, quando o processo deixar de ser suscetível de recurso. Ora, o que sucede, no entanto, é que o Ministério da Justiça sabe que, em consequência da suspensão dos prazos processuais, não é possível ocorrer este trânsito em julgado, uma vez que os prazos para o recurso estão suspensos. O que significa, neste âmbito, que os advogados deste país, que já estão em gravíssima situação económica causada pela pandemia, ainda veem a situação agravada, porque depois de terem feito todo o trabalho pelo qual deveriam estar a receber os seus honorários, e que neste momento necessitam particularmente, veem o pagamento dos honorários suspenso por uma simples razão burocrática, que é o facto de não haver trânsito em julgado, do qual não são responsáveis porque não foram eles que decretaram a suspensão dos prazos em consequência desta pandemia, mas que o Ministério da Justiça, como se disse, se recusa a alterar este sistema e continuam os advogados sem receber absolutamente nada, mesmo depois de terem feito o respectivo serviço. E, portanto, terem direito a receber os honorários respectivos. Tal explica, finalmente, que o Governo se tenha recusado a dar aos advogados e solicitadores os mesmos apoios que concedeu aos demais trabalhadores independentes e de que eles tanto necessitariam nesta situação de crise, a pretexto de que os advogados e solicitadores estão integrados num sistema de uma caixa de previdência própria e autónoma do Sistema Geral da Segurança Social. Este argumento não faz sentido algum, porque não é a Segurança Social que está a proporcionar os apoios aos trabalhadores independentes. Esses apoios não estão a vir do sistema contributivo, estão a ser proporcionados pelo sistema não contributivo neste âmbito. E, ainda recentemente, o próprio Governo estendeu os apoios a trabalhadores que nunca estiveram inscritos na Segurança Social, o que demonstra, mais uma vez, a falta de racionalidade nesta atitude de não abranger os advogados por facto de estarem na Caixa de Previdência Autónoma e demonstra também, precisamente, a falta de preocupação que o Ministério da Justiça tem para com os advogados. Precisamente por isso, nós queríamos aqui afirmar que, nos termos do artigo 202, número 1 da Constituição, os tribunais são órgãos de soberania, com competência para administrar a justiça em nome do povo, não sendo a justiça neste país administrada em nome das magistraturas. Os tribunais não são compostos exclusivamente por magistrados, tendo os advogados, bem como os restantes cidadãos que se deslocam a tribunal, o mesmo direito à proteção da sua saúde do que os magistrados e funcionários. É por isso mais do que tempo de o Ministério da Justiça deixar de governar exclusivamente para as magistraturas e se começar a preocupar igualmente com os advogados e com os cidadãos que se deslocam a tribunal. Muito obrigado. Estou à disposição caso queiram colocar alguma questão. Qual é que as suas medidas, então, que a Ordem defende que devem ser tomadas para tornar mais seguro o funcionamento dos tribunais dentro do âmbito desta pandemia? A Ordem, em primeiro lugar, defende que devem ser imediatamente suspensos os dispensadores de senhas que existem, porque o controle de entradas através de digitação por parte de pessoas estranhas, neste caso ao Tribunal, que estão continuamente a digitar, envolve um elevadíssimo risco de contaminação. Depois, a Ordem dos Advogados defende que os tribunais têm que estar apetrechados em condições de segurança para receber os julgamentos respectivos. E para isso têm que ser fornecidos máscaras e equipamentos de proteção à entrada dos tribunais. Isso tem sido feito em várias comarcas do país, em que alguns senhores juízes presidentes, que se caracterizam pela sua responsabilidade, entenderam que deviam fornecer esse equipamento de proteção aos advogados e às pessoas que lá se deslocam, entendendo que ninguém poderia entrar num tribunal sem que lhe pudesse ser fornecido esse equipamento. A orientação do Ministério da Justiça é exatamente a contrária, que consta deste programa. E, portanto, o que significa neste âmbito é que o Ministério da Justiça encara que a sua responsabilidade é apenas proteger os magistrados e funcionários. Relativamente aos outros que se deslocam a tribunal e aos advogados que fazem parte do tribunal, a posição que existe é, de facto, de os deixar numa desproteção total e, pelo contrário, até abre um fator de contaminação quando os obriga a teclarem senhas que não faz qualquer sentido, porque imagine-se o que é estarmos numa fila gigantesca de pessoas que todos têm que colocar um número de uma senha para poder entrar e dizemos que isto é desinfetado de hora a hora. Portanto, pode-se imaginar a quantidade de contaminações que ocorrem
relativamente a uma situação deste género e, portanto, a forma como isto está a ser encarado em termos de proteção da saúde pública nos tribunais. O Sr. Bastonário, tudo o que disse, ter alguma consequência, nomeadamente alguma ação, como pedir audiências ou ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Provedor de Justiça? É algo que estamos a equacionar. Devemos dizer, relativamente ao Provedor de Justiça, nós vimos com muito agrado a posição assumida pelo Sr. Provedor de Justiça adjunto, que comunicou inclusivamente ao Governo que deveriam ser concedidos aos advogados os mesmos apoios que estão a ser concedidos aos demais trabalhadores independentes. Essa é uma posição do Provedor de Justiça que foi comunicada ao Governo e que infelizmente não teve qualquer resposta do Governo e não se compreende, até desparece inconstitucional, esta discriminação que está a ser estabelecida relativamente aos advogados. Se, neste caso, nós encararemos também a eventualidade, se não houver, de facto, alterações relativamente à situação que estamos a ocorrer, de tratarmos do assunto, efetivamente, ao mais alto nível e podemos ver, necessariamente, o Sr. Presidente da República é o garante do regular funcionamento das instituições democráticas. Não nos parece que, neste momento, uma justiça que está a governar exclusivamente para as magistraturas esteja a funcionar regularmente. É isso que dizemos neste caso. Mas isso tem prazo? Vamos verificar a situação, como calcula. Esperemos que a situação seja feita, regularizada de forma urgente. Em relação aos prazos que foram apresentados pelo Ministério da Justiça no Parlamento, qual é a opinião da Ordem dos Advogados? Relativamente, o Ministério da Justiça não apresentou qualquer prazo para a publicação da tabela do acesso ao direito. Até disse, pelo contrário, que... Desculpa, estou a falar dos prazos da suspensão dos prazos. Da suspensão dos prazos judiciais. A proposta que foi apresentada é completamente errada. Portanto, isso deve-se dizer, relativamente a esta situação, o que se verificou para o levantamento das diligências foi estabelecer que as diligências deviam ser feitas por meios de comunicação à distância. Ora, toda a opinião que existe na Ordem, e se nos tivessem ouvido também sobre o assunto, nós teríamos a ocasião de o dizer, porque falámos com todos os representantes nos conselhos consultivos de todas as comarcas do país e a opinião é unânime. O sistema de videoconferência não funciona. Portanto, ou seja, neste caso, não há qualquer fiabilidade num julgamento feito por videoconferência. Pode ser muito adequado para magistrados estarem a fazer o julgamento em casa. Admitimos isso, mas não é uma forma correta de fazer justiça. O que se tem verificado é que, nestes casos, em primeiro lugar, de vez em quando o sistema falha. Portanto, o que significa, imagine-se o que é o sistema estar a falhar quando está a ser colocada uma pergunta importante a uma testemunha e que a testemunha tem, em consequência da falha, a possibilidade de se preparar para ela. Imagine-se o que é estar a fazer um julgamento em que uma testemunha que está a depor à distância pode estar a receber instruções, designadamente por telemóvel, sobre a forma como deve responder. Imagine-se também a dificuldade que existe num julgamento à distância, em que é preciso confrontar as testemunhas com os documentos que constam do processo, estar a exibir, em termos de ecrã de computador, documentos relativamente a essa testemunha. E ainda, para salientar hipóteses que foram absolutamente surreais e que foram praticadas em julgamentos à distância, de pedir aos advogados, expondo esses advogados mesmo a situações de contaminação, fossem eles a trazer as testemunhas para os seus escritórios e para elas deporem por videoconferência a partir dos escritórios de advogados. Ora, isso é uma solução totalmente absurda. Primeiro porque viola as regras deontológicas o advogado ter contato com a testemunha antes do julgamento. Segundo, porque muitas vezes estas testemunhas são testemunhas hostis ao advogado. Imagine-se uma situação de impugnação de um despedimento, em que as testemunhas que existem são os funcionários da empresa e que até têm receio, muitas vezes, de estar a depor, apesar de ser um processo que envolve uma situação de um trabalhador. Nada disto funciona por videoconferência. É bom que se tenha isto presente e só o fato de ter sido apresentado desta forma demonstra bem a forma absurda como está a ser feito este enquadramento e a desconsideração até relativamente à situação dos tribunais. Depois, o que se passa neste caso é que, efetivamente, nós temos que fazer funcionar isto de forma presencial. Mas para funcionar isto de forma presencial, o Ministério da Justiça tem que garantir condições de segurança. E este plano só garante condições de segurança aos magistrados. Precisamente porque chega-se ao ponto até de propor, imagine-se relativamente que se devem arejar as salas quando grande parte dos tribunais, isso também tem a ver com o mapa judiciário de 2014, que encerrou muitos tribunais com grandes condições. Neste momento temos tribunais a funcionar em salas internas e fechadas. Não se percebe como é que se consegue arejar salas
em salas internas e fechadas. E desaconselha-se o uso do ar-condicionado. Imagine-se o que é com calor, até temos casos de tribunais que funcionaram em contentores, o que é que significa estar a desligar, neste caso, este tipo de situações. Portanto, todo este problema nos parece um problema muito sério que, neste momento, está a ocorrer no âmbito da nossa justiça e, por isso, nós entendemos que é essencial, de facto, que se olhe para a situação dos advogados e para a posição que a Ordem dos Advogados tem. E deve-se dizer também que parece elementar que o Ministério da Justiça acabe de, já que já atualizou as remunerações dos magistrados, também atualiza as remunerações dos advogados que estão por atualizar há 15 anos. Isso parece-nos uma medida de máxima urgência e que também pague os valores que estão em falta no acesso ao direito e que não usa desculpa do trânsito em julgado para os advogados continuarem sem receber. Isso parece-nos uma situação extremamente urgente. A Ministra da Justiça disse que gostava e tenciona que os tribunais retomem atividade ainda este mês. O que é que tem a dizer sobre isso? Nós também desejaríamos que os tribunais retomassem a atividade imediatamente. Agora espero que retomem a atividade em condições de segurança e sem abrir novos focos de contaminação. Eu acho que se as coisas puderem funcionar de forma adequada, será execuível o retorno à atividade este mês. O que já não parece execuível é se funcionar com base em planos destes. Aí parece-me que, de facto, estaremos a abrir um foco de contaminação, designadamente a ideia de fazer um controle de entrada com dispensadores de senhas, em que toda a gente digita e só são desinfetados de hora a hora, isso parece-nos, de facto, que quem se lembrou disto não está, de facto, a ver a situação gravíssima que existe em termos de pandemia nos nossos tribunais. É preciso não esquecer que já houve tribunais encerrados, e encerrados mesmo pelo facto de ter havido contaminação de pessoas dentro do tribunal. Não parece, de facto, que isto seja a melhor forma de estar a encarar este assunto. Sr. Bastonário, para terminar, em relação à situação complicada da SEPAS, qual é o ponto de situação neste momento? Bom, a situação que existe relativamente à questão da SEPAS, neste momento o que a SEPAS fez uma dilação de contribuições e nós temos um grupo de trabalho para avaliar essa situação. Mas devo dizer que não vejo que a SEPAS, isso é que me preocupa muito, esteja a ser argumento e esteja a ser usada pelo Governo como argumento para recusar atribuir aos advogados os apoios que não resultam de qualquer sistema contributivo, que não são assegurados pela Segurança Social e que esteja a servir apenas de desculpa e pretexto para que esses apoios não sejam pagos, onde devem ser pagos pelo Orçamento de Estado. Os advogados pagam impostos como todo qualquer cidadão, têm precisamente por isso direito a que, através dos sistemas não contributivos, que é o que está a ocorrer relativamente aos apoios aos trabalhadores independentes, que o Estado também os contemple no âmbito desses apoios. E por isso, utilizar a SEPAS para argumento que não concessão de apoios numa situação de pandemia é que é estar a diluir uma questão que é de fundo numa questão que, a nosso ver, é de emergência, que é dar apoios nesta situação de emergência. Mas já disseram redondamente que isso não iria acontecer? Já a resposta tem sido sempre essa, que, como viu recentemente, ainda foi essa a resposta que a Ministra deu num programa de televisão, quando lhe disseram que não estava, quando lhe até questionaram com a posição do Provedor de Justiça adjunto e disseram não, porque eles estão enquadrados na SEPAS. Isso não é argumento nenhum. A SEPAS, como se viu, não pode conceder esse apoio de emergência. E a verdade seja dita, é que nem a Segurança Social pode, porque não o está a conceder. Quem está a conceder é o Estado através do sistema não contributivo. E por isso não há nenhuma razão para discriminar os advogados. Essa situação é absolutamente inconstitucional. Mais alguma questão? Bom, assim sendo, resta-me agradecer a disponibilidade para estarem aqui presentes nesta época de pandemia e numa segunda-feira de manhã, mas de facto achamos que o que ocorreu relativamente a esta exposição deste plano era suficientemente grave para vos podermos chamar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado.